1 Samuel capítulo 18, em o nome de Jesus Cristo. Vamos ler então o versículo de número meia dúzia até o versículo de número 15, em o nome de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando, com adufes, com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino? E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. E aconteceu no outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul, e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com suas mãos, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. E temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. Por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. Vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Senhor Deus, nós queremos te agradecer por mais uma oportunidade de louvar o teu nome, de ouvir a tua palavra, que é o alimento da nossa alma. Pede que o Senhor venha capacitar e fortalecer a cada pessoa que está conosco nesse momento, ouvindo essa mensagem, orando comigo. Que o Senhor possa entrar com providência nas suas vidas, em qualquer situação que estão vivendo, e que eles possam, meu Pai, encontrar refrigério, encontrar resposta. E essa palavra essa noite fale conosco, nos ensine, papai, como devemos ser, como devemos agir. Abençoe todos, meu Pai, fale conosco essa noite. E todo espírito contrário, que porventura esteja sondando, Senhor, essa casa, essa família, rodeando essa casa, tentando, meu Pai, trazer qualquer tipo de situação contrária, ou aqui nesse lugar, seja expulso, seja banido. Todo espírito das trevas, todo espírito zombeteiro, todo espírito de confusão, de enfermidade, todo espírito de flagelo, de mentira, de violência, seja banido, seja extirpado. Que os anjos do Senhor venham, Senhor, acampar ao redor de cada vida que ama o Senhor, que se entrega a Ti, que oferece as vidas como oferta viva de amor e sacrifício diante do Seu altar. Então abençoe, meu Pai, todos que estão ouvindo esse momento e assistindo esse momento, essa live, e aqueles que ainda vão assistir, que vão ser alcançados através das redes sociais. Então eu peço que o Senhor possa abençoá-los em nome de Jesus, e já agradeço, papai querido, e é com a certeza de vitória. Amém e amém. Glória a Deus. Nós lemos um texto muito conhecido, e eu gosto de falar isso sempre, fica repetitivo, mas é bom estar lembrando, que é muito conhecido e tem que ser muito conhecido, muito, mas muito conhecido mesmo, para ficar gravado na tábua do coração, para que nós possamos ter essa intimidade com Deus, de saber que a sua palavra, os acontecimentos do passado, do presente e do futuro, nós possamos estar aí atualizados com eles, possamos ter essa intimidade de poder falar com certeza de um Deus tão misericordioso e tão poderoso, um Deus que teve misericórdia da humanidade, que já podia ter destruído, como até pensou nisso, Deus até pensou em destruir, mas
se ele fizesse isso, ele via realmente que o inimigo da nossa alma, o nosso adversário, ia achar que ele forçou a barra, que Deus fez por causa dele. Então Deus provou para ele, vai provar para ele que o Senhor é Senhor daqueles que creem, daqueles que buscam, que o Senhor ainda tem um exército de pessoas que o adoram, que creem, que vão estar firmes, que serão cidadãos dos céus, que serão habitantes da eternidade com esse Deus maravilhoso. Tem esse povo existe nessa terra. Eu creio que nós fazemos parte desse povo, se nós continuarmos na fé, se nós continuarmos buscando, acreditando, fazendo a nossa parte, nós podemos terminar sendo esse povo, porque a promessa é para todos que creem, é para todos que permanecerem, para todos que vencerem. E quando fala todos que vencerem, você sabe que tem luta para ter vitória. Então, para falar vencer, não é à toa, não é de qualquer forma, não é como se diz, de mão beijada, como diz o ditado, que você vai ter vitória. É lutando. E a luta, ela é realmente ferrenha. É uma luta um tanto ferrenha, porque ela é uma luta espiritual. Essa luta, ela realmente, ela repercute no mundo físico, mas ela é espiritual. Como nós estamos vivendo momentaneamente, na atualidade, é uma luta espiritual dessa doença que tem assolado as nações, que tem matado muitas pessoas, que tem trazido flagelo, angústia, tristeza, decepção. É uma luta espiritual, é o invisível, algo que o homem não consegue deter com as suas mãos, com o seu dinheiro, com a sua força. Mas só aqueles que creem no poder desse Deus maravilhoso, através da fé nessa palavra, no poder que age o Espírito Santo a nosso favor, é que nós podemos vencer. E nós vamos continuar crendo. E quando nós lemos um texto desse que nós lemos essa noite, nós lembramos de casos semelhantes, de lutas. Só que as lutas do passado eram travadas no plano físico, não deixavam de ser uma luta espiritual, porque todo inimigo do povo de Deus, ele é espiritual. Não é o inimigo, aquele que parecia físico. Quando fala de filisteu, de midianitas, amalequitas e tantas outras nações que guerreavam contra o povo de Deus, eles eram hospedeiros de demônios, eles eram os demônios, como se diz, materializados. Então, se o povo de Israel derrubasse aí na batalha milhares de homens de outros povos, surgia outros tanto, nascia das cinzas, parece, porque os demônios que estavam encarnados nessas vidas, eles vinham em outros corpos. E até hoje essa batalha, ela é formada dessa forma, né? O inimigo, além de oprimir espiritualmente, ele consegue adentrar em vidas que dão oportunidade para tentar prejudicar o próximo. Nós sabemos que tem homens nessa face da terra que são hospedeiros de demônios, são pessoas que são dirigidas pelo mal para prejudicar nações inteiras, para prejudicar. Ele não tem dó nem piedade, não tem amor próprio, não tem, porque é o hospedeiro do mal. Mas foi ele que escolheu, às vezes sim, e às vezes foi uma bobeira que deu e acabou sendo um instrumento do inimigo. E todos nós, se nós não vigiarmos, se nós não nos policiarmos, nós podemos ser o instrumento do inimigo. Porque todos nós que hoje em dia falamos somos convertidos, nós somos ex alguma coisa. Antes nós não éramos convertidos, nós éramos da pá virada, como diz, né? Nós fazemos coisas do arco da velha, como diz o ditado. Mas Deus é misericordioso, Ele deu uma oportunidade para nós, como deu para todos que querem. Essa oportunidade está aí, até enquanto tem fôlego de vida, tem chance. Mas essa luta, ela vem sendo travada, e ela lá do começo começou lá na criação, quando Deus deu ordenança para o homem, quando Deus colocou o homem como responsável por essa terra. Deus colocou o homem com a autoridade de fazer e desfazer. E nós sabemos que o inimigo espiritual estava à espreita só para tentar fazer as coisas que ele fez. E ele só fez porque o homem desobedeceu. O que prova, se você desobedecer, você se torna frágil. Se eu desobedecer, eu me torno frágil. Então o inimigo acha muita facilidade para entrar na vida do desobediente, porque a desobediência atrai a maldição. E por o homem desobedecer lá no começo, ele perdeu a ponta da corda, né? O inimigo
se apossou. Então Deus voltou a dar a oportunidade ao homem refazer tudo, conquistar de volta o que ele jogou fora, o que ele perdeu. E Deus deixou as ferramentas, deixou aí condições de o homem refazer-se, voltar à origem. Mas só que nós temos que tomar uma posição. Nós temos que saber que nós temos que determinar o que eu quero para mim, o que eu quero para a minha vida, qual será o meu final, o que eu quero para o meu final. Se eu não tomar essa decisão, eu vou ficar aí, se sempre que lado eu chuto, né? Não adianta ficar um pouco lá, um pouco cá, coração do bré, né? O dúbio, ou dois pensamentos. O próprio Senhor Jesus falou que não tem jeito de servir a dois senhores. Não tem jeito de servir a dois senhores, porque Senhor quer dizer dono, Senhor quer dizer proprietário, Senhor quer dizer absoluto. E se eu tenho um Senhor, meu Senhor é aquele que é o Senhor. Não tem jeito de ser dois senhores, só tem um Senhor. E o único Senhor que eu conheço, que pode e que é, o que era, o que é, o que há de vir, chama Jesus Cristo, o nosso Salvador. E sabemos, meus irmãos, que quando eu leio um texto como esse, eu fico percebendo os acontecimentos, eu fico percebendo as coisas do momento, que tem tudo a ver, porque a Bíblia, ela realmente veio para nos instruir. A Bíblia é a própria palavra do Senhor, o próprio Senhor Jesus, em forma de letra. Quando lido, meditado, praticado, é Deus falando conosco. E aqui, meus irmãos, eu peguei no versículo 6, porque nós sabemos dessa história, eu posso até relembrar um pouco, onde diz: sucedeu, porém, que vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando com adufes, com alegria e com instrumento de música. Bom, voltar um pouco. Sabemos que aqui Davi, nós conhecemos Davi como um pastor de ovelhas. Não conhecemos Davi como no princípio da sua vida, que nós sabemos biblicamente, que ele não era um guerreiro, ele não era um soldado, ele não era um rei, ele era simplesmente um jovem que cuidava de ovelhas num pasto. Por sinal, um tanto desprezado, dá para entender. E nós sabemos que a guerra já existia. O povo de Deus já era perseguido pelo mal desde o começo. E esse povo que perseguia na época de Davi é o povo filisteu. O povo filisteu representava ali realmente o inimigo número 1 daquele povo de Israel daquela época. E ali, meus irmãos, os homens que guerreavam, que eram preparados para a guerra, eles iam para a guerra. E Davi não era guerreiro, ele cuidava de ovelhas no pasto. Mas Deus tinha um propósito no seu coração, de colocar Davi de cabeça, de Davi como guerreiro, de Davi como rei. Deus escolheu Davi lá do pasto. Davi não tinha nem noção do que era uma batalha. Ele só tinha noção de cuidar daquilo que colocaram na mão dele para cuidar. E por ele ser muito exemplar, por ser muito zeloso, por ser muito adorador a Deus, adorava o Senhor constantemente. Ele dedilhava ali uma harpa. Eu creio que foi ele que confeccionou, aprendeu, fez aquela harpa. Eu não sei, não posso dizer que foi ele que confeccionou, mas que ele tocava muito bem, que se diz na palavra de Deus. E ali ele ficava adorando a Deus. Quando as ovelhas estavam pastando, ele ficava olhando, e ali ele ficava tirando versos em adoração a Deus e dedilhando sua harpa. E aquilo agradou o coração de Deus. Deus habita nos louvores, Deus se agrada de uma adoração verdadeira. E aquele rapaz, ele trabalhando honestamente, ele ficava adorando a Deus, e com certeza ele batia um papo muito grande com Deus. Ele não via Deus como você não vê, eu também não vejo, mas ele sentia a presença, ele sentia a proteção, ele sentia realmente que Deus cuidava dele, dos livramentos que ele pôde ter naquele lugar, dos momentos difíceis que ele passou, e ele foi socorrido. Ele sabia que uma força invisível que trazia paz ao coração dele naquelas noites do pasto, cuidando daquelas ovelhas, quando animais ferozes tentavam arrebatar algumas ovelhas, e ele, sem arma, pode-se dizer, simplesmente um cajado, ele ainda jovem, e ele enfrentava aquelas feras, né? Como se diz, sem uma arma,
à base do braço, mas tinha um braço mais poderoso com ele, o braço do Deus Todo-Poderoso, que está com aqueles que creem, e pela fé de Davi, ele vencia. Então, meus irmãos, nós sabemos que uma certa feita, o Senhor, o pai de Davi, enviou ele até os seus irmãos que estavam na guerra, juntamente com o rei Saul, que era o rei da época. Só que nessa guerra, o Davi não foi para guerrear, ele foi para levar umas encomendas para seus irmãos. Mas tudo propósito de Deus. Deus tinha planos. Deus já estava escolhendo Davi lá do pasto, com o propósito de colocar sobre o reino de Israel. Deus já está escolhendo lá um jovem pastor para se tornar-se um poderoso guerreiro. Foi o que Deus fez contigo. Foi o que Deus escolheu você, na sua família, na sua cidade, na onde você estava, para te fazer você um guerreiro, uma guerreira, um vencedor e uma vencedora. Então, meus irmãos, porque Deus, Ele olha o coração de cada um de nós. Ele vê se as nossas falhas, mas vê também que nós temos, como se diz, capacidade de sermos diferentes, que nós podemos ser transformados, mudados, se nós deixarmos. E Deus quer que nós sejamos mudados e transformados, porque Ele está formando para Ele uma família. Essa família que Deus está formando estará habitando com Ele na eternidade. E para isso nós temos que enfrentar o dia a dia. E aqui, meus irmãos, quando Davi foi até Saul, ou até essa guerra, ele acabou tomando dores a favor do povo de Israel, a favor do exército de Israel, porque ali ele viu uma certa afronta, e ele se prontificou a enfrentar situações. Mas até então ele era um rapaz que ficava na casa de Saul, porque ele foi indicado como um tocador de harpa, como um adorador. E aconselharam a Saul que chamasse um adorador que tocasse bem, porque Saul foi acometido de um espírito mau da parte de Deus. Fala no português claro, um demônio. Saul estava endemoniado, porque o próprio Deus permitiu que o demônio atacasse a Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. A desobediência trouxe aquele demônio para atormentar a Saul. Deus havia rejeitado Saul, porque Deus, Ele vai dando oportunidade, vai dando chance, Ele vai dando oportunidade, Ele ajuda, Ele mostra, Ele chama. Mas quando a pessoa leva na brincadeira ou escarnece de Deus, Deus pode o rejeitar, como rejeitou aqui a Saul. E quando Davi foi para esse lugar ver os seus irmãos, ele vê aquela afronta de um determinado gigante, e nós sabemos da história, um gigante chamado Golias, e Davi acabou derrotando, enquanto um exército inteiro estava amedrontado. Davi, sem uma espada na mão dele próprio, sem uma arma possante, ele enfrentou o gigante e ele o derrubou simplesmente com uma pedra pequena, por sinal, porque Deus era com ele. E quando Deus é conosco, simples fato de nós fizermos qualquer tipo de situação, nós vencemos, porque Deus dá vitória àqueles que creem. Deus capacita, né? Por isso que falo o ditado: pouco com Deus é muito. Vai ver, o pouco você tem, o pouco você faz. Se for com Deus, você é um vencedor e você vai alcançar objetivos grandes. E Deus, através da sua vida, pode fazer coisas tremendas, porque você nessa terra passa a ser um instrumento de Deus. E aqui, meus irmãos, diz a palavra de Deus que Saul percebeu que Davi realmente era diferente. Era um jovem violento de bravo, mas não violento contra as coisas de Deus, mas contra as coisas erradas. E o que Saul fez? Colocou ele lado a lado. Vou levar ele comigo, ele é bom, ele luta bem, ele é nervoso, é isso, aquilo, sei lá o que ele pensou. Eu sei que Davi deu um bom exemplo. Mas diz a Bíblia que um determinado dia estavam voltando da batalha. Estava aqui voltando, isso aqui sucedeu, porém, que ouvindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, que eles voltavam de ferir os filisteus, que Davi falou o nome de Davi, e essa guerra que estava encabeçando ela era Saul. Saul era o rei, quem tinha que estar encabeçando era o Saul, não era o Davi, mas Davi estava aqui como pajem de armas de Saul. Então diz aqui que Davi voltava de ferir os filisteus. As mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro de Saul, e cantando e dançando com adufes e com alegria e com instrumento de música. E as mulheres dançando e cantando se respondiam umas às outras, dizendo: Saul
feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Começou a destacar, começou a mostrar realmente que ele fazia a diferença. Você vê, o Saul já era guerreiro, o Saul já era rei, o Saul já era treinado. As mulheres cantando já repararam isso, já, de versos e prosas, elas cantavam que Saul feriu milhares de filisteus, mas o Davi 10 milhares, quer dizer, lá em cima, né, de milhares para 10 milhares, quer dizer, jogou lá em cima. E aquilo ali, meus irmãos, veio a inveja, veio o ciúme, porque o Saul já não estava mais na presença de Deus. Deus já não estava mais dando muita bola, como se diz assim, para Saul, porque ele estava realmente fora dos padrões, e Deus já estava preparando Davi para assumir o trono de Israel. E ali, meus irmãos, as mulheres cantavam dessa forma. Então diz aqui, então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares? Na verdade, que falta, senão só o reino? O Saul começou a perceber que agora só faltava Davi ser o rei, porque já tinha ganhado o coração das pessoas. Mas não que ele queria, não que ele era exibido, porque Deus era com ele. E quando Deus é contigo, você vai causar realmente uma inveja no Satanás, nos demônios. Eles vão ficar ciumados, vão tentar puxar o seu tapete, vão usar pessoas para tentar te prejudicar. Mas se você for fiel, continua sendo fiel, continua crendo, continua buscando, porque Deus vai te defender nas horas mais difíceis da sua vida. E aqui, meus irmãos, o Saul, ele ficou já meio preocupado, achar que ele estava elogiando a Davi, aí ele diminuindo, né, o elogio. Ele falou: puxa vida, o que falta agora para esse rapaz? Só falta ser o rei, tomar o reino. E diz aqui: desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Quer dizer, já estava em suspeita. Você sabe que nosso caso como cristão não é diferente? Você sabe muito bem que quando o Senhor Deus te chamou, te escolheu, e você aceitou Jesus como Senhor, e você confessou o nome de Jesus, e você procurou fazer a obra de Deus, você sabia muito bem que o seu inimigo, o meu inimigo, o nosso inimigo, ele tem uma pulga atrás da orelha com nós. Sabia que a vontade dele é nos destruir? Sabia que a vontade dele realmente é nos colocar para trás? Porque ele tem ciúme, ele tem inveja de nós. Por quê? Porque ele era o que tinha o privilégio. O nome dele é Lúcifer, né? Ele que tinha o privilégio. No livro de Ezequiel, capítulo 28, fala sobre isso, que ele realmente era muito importante, que as suas vestes eram todo cravejado de pedras fogueadas, que ele é realmente muito bonito, mas a soberba, ele foi realmente jogado para as trevas pela sua rebelião contra o Criador. E sabe quem é que o Senhor está colocando no lugar dele? Você, eu, nós, a igreja. Nós somos os escolhidos para sermos cidadãos dos céus. Nós somos escolhidos para fazer a diferença. Por isso a inveja, por isso o inimigo tenta de todas as formas nos tirar do páreo, tenta nos derrotar, mas está avisado na palavra de Deus. Nós sabemos disso. O próprio Jesus avisou que seria dessa forma. Então nós temos que nos policiar, nós temos que nos revestir. E aqui, meus irmãos, lendo esse texto, eu comecei a perceber o que eu vou ver aqui, eu vou falar contigo e nós vamos ver junto. Diz aqui: aconteceu que no outro dia, que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. Quando fala profetizava, fazia baderna, fazia loucura, falava asneiras, que o espírito mal queria fazer, só chegar palavrão, beber cachaça e fazer tudo que não presta. Nós tiramos exemplos hoje em dia quando vemos os demônios que descem, como se diz, alguns corpos que se manifestam em algumas vidas. Qual a função deles, o que eles fazem? Ou se você já conhece esse lado aí, que eu conheço bem esse lado, eu sei como é, que são terríveis. Então o profetizar que fala aqui, não vai pensar que profetizou e está falando com ele. Profetizar é falar. Então diz aqui que ele profetizava no meio da casa. O espírito mau apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias. Quer dizer,
Davi tocava também nos outros dias, ele era um adorador nato. Louvor era com ele, e louvor sempre agradou a Deus. Louvor é uma arma de combate contra o mal. Louvor liberta, louvor cura, porque Deus habita no louvor. E às vezes a pessoa colocar um louvor para tocar nos lares, toca essas músicas mundanas, coloca louvor para tocar na sua casa o dia todo, porque o louvor espanta realmente demônio sai de fumaça. E aqui, meus irmãos, diz que quando o Espírito se apoderou de Saul e começou no meio da casa a fazer seu forfé ali, Davi tocava a harpa com sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha uma lança na sua mão. Então, meus irmãos, quando o demônio entrou no Saul, ele tinha uma lança na mão dele. Uma lança é uma arma de guerra. E Davi estava ali louvando, porque aquele louvor trazia até paz ao coração de Saul. Aquele louvor trazia uma certa libertação para Saul, tirava aquela angústia, aquela coisa ruim. Mas diz aqui a palavra: Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém Davi se desviou dele por 2 vezes. Qual é a função do demônio? Diz Jesus: roubar, matar, destruir. Ou matar, roubar, destruir. Se Davi estava ali defendendo a Saul, cuidando de Saul, porque ele quer jogar uma lança para cravar ele na parede com a lança? Porque não era o próprio Saul, mas o demônio que estava nele. E às vezes acontece conosco, levante contra essas vidas, que o demônio veio para fazer isso mesmo. Ele veio para tentar matar, para tentar destruir. Quando ele não vem do jeito, ele vem de outro. Nós temos que nos revestir, nós temos que nos preparar. Se Davi não estivesse revestido do poder de Deus, se ele não fosse um adorador, ele estava encravado na parede. Mas diz aqui, o que aconteceu com ele? Que ele conseguiu 2 vezes desviar. Para desviar de uma lança, para quem atira uma lança bem, para desviar tem que ser artista, né? Ele por si só, ele não desvia. É como nós vemos tantas vezes aí que a pessoa deu tanto tiro e não matou, porque Deus estava na defesa daquela vida. Quem livra é o Senhor. Quem guarda, como uma canção, quem pode livrar como o Senhor? Quem pode? E aqui, meus irmãos, com aquele demônio da vida de Saul, tentou matar a Davi. Davi é o servo de Deus, provado por A mais B. Ele conseguiu desviar das 2 vezes, o inimigo não conseguiu. E quantas vezes nós já desviamos, porque o Senhor nos tirou da frente, do alvo? Quantas vezes o Senhor nos fez sair fora do caminho do inimigo? Quantas vezes o inimigo tentou te acertar? Talvez você nem percebeu. Muitas vezes você percebeu e falou: puxa vida, foi por pouco. Eu estava conversando com o Daniel aqui no culto passado, né? Quantas vezes coisas que eu via a morte na frente dos olhos, e depois levantar, sacudir a poeira e levar para o hospital e tirar raio-x, não dá um osso trincado, nada. Para quem vê o acidente e tudo mais, fala: não é possível, porque Deus faz com que a gente desvie, sai fora. Deus tira com a mão poderosa. Então, meus irmãos, aqui diz a palavra de Deus que ele conseguiu desviar 2 vezes. Aí diz aqui no versículo próximo: e temia Saul a Davi, porque o Senhor era com ele e se tinha retirado de Saul. O inimigo já tinha, Saul já estava com medo de Davi. Ele temia, porque ele sabia muito bem que o Senhor era com Davi. E sabe que o inimigo, ele tem cisma de você, de mim, de nós, porque ele sabe que o Senhor é conosco. Mas como é o Senhor é conosco? Quando nós somos com Ele. Não pensa que o Senhor vai continuar contigo se você não estiver com Ele. O próprio Senhor mandou avisar o rei Asa: rei Asa, o Espírito de Deus está contigo quando está com Ele. O Senhor é contigo se for com Ele. O dia que você deixar, Ele te deixa também. O Senhor fala lá em Provérbio 8,17, né? Eu amo aos que me amam. Quem de madrugada me busca, me encontrará. Eu amo aos que me amam. Então, meus irmãos, para Deus, como é que eu vou falar que Deus vai me livrar se eu não sou com o Senhor? Se eu não ligo, se eu não busco? Então aqui Davi, ele realmente, o Senhor era com ele. Então aquilo causava medo no Saul, porque Saul percebeu que Deus não estava mais com ele, que o Espírito Santo não estava mais com ele. E quando nós perdemos esse poder de Deus, esse Espírito Santo nas nossas vidas, nós estamos derrotados. Não é à toa que Davi cantou uma certa vez, fez profeta de canção, Salmo 51, versículo 10, se não me engano: torna a dar-me a alegria da tua salvação, não retire de mim o teu Espírito Santo. Não retire de mim o teu Espírito Santo, porque se tirar, meus irmãos,
é trevas, é morte, é fraqueza. Então Davi tinha pecado, reconheceu o seu erro e ele pediu porque ele sabia muito bem, ele tinha uma experiência, ele sabia muito bem que se a experiência de Deus, acabou. E nós não podemos perder, meus irmãos, esse selo, esse aval do Senhor nas nossas vidas, que é o Espírito Santo de Deus. Então diz aqui o próximo versículo: por isso Saul o desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. O que Saul fez quando ele percebeu que Deus era com Davi? Ele começou a ficar com medo de Davi, e ele tirou Davi de perto dele. Ele colocou ele como capitão de 1000, porque ele achou ele para lá e morre. Lá ele não vai aguentar. O contrário, aí que ele se deu bem, porque ele ia, entrava, saía, fazia, acontecia, porque Deus era com ele. E quando Deus é conosco, nada pode nos deter, meus irmãos. Só o Senhor pode deter. Então nós confiamos, porque o Senhor é conosco. Vamos continuar firme. Essa situação que estamos vivendo aí, vamos crer pela fé. Temos que ser vigilantes. Olha bem, vamos dizer aqui no próximo versículo. Então diz aqui: por isso Saul desviou de si e o pôs por capitão de 1000, e saía e entrava diante do povo. E Davi, olha bem esse versículo: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, ele podia falar: Deus é comigo mesmo, eu ficava à vontade. Não, ele se conduzia com prudência. Prudência, olha bem, o que é prudência? Eu coloquei na íntegra aqui: prudência, virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. É uma virtude que provém do Espírito Santo. O homem é prudente quando é dirigido pelo poder de Deus, porque o homem sozinho não tem prudência nenhuma. É uma virtude que faz prever e evitar as faltas e os perigos. E Davi tinha essa prudência. Por quê? Porque Deus era com ele. Eu estava falando com uma Eva agora há pouco, o negócio da máscara, né? Tem pessoas: não vou usar, não uso. Tem que usar sim, depende do lugar que estiver. Se é ordenança, vamos usar. É ruim, é claro, está tapando a respiração, tal. Mas pior está numa cama de hospital, entubado, com aquela máscara forçada ali, né? Não vou ficar preso em casa. Pior ficar preso no hospital, numa cama lá, né? Saber o que está acontecendo com a gente, fazendo tudo a necessidade, lá, a gente cuidando na mão de um de outro. E graças a Deus tem essas pessoas que nasceu com o dom de cuidar de seres humanos, médicos e enfermeiros. Que Deus os abençoe, que eu sei que não é fácil, mas nós temos que ser prudentes, vigilantes. E a prudência também é na vida espiritual, como hoje, essa noite, nós estamos na campanha do pãozinho. Quando eu estou crendo, que eu vivo pela fé, que eu levo o pãozinho orado, que eu consagro o pãozinho, que eu levo para a minha casa, pela fé no Senhor Jesus, na sua palavra, no seu poder, eu oro, eu coloco ali com determinação e falando com o Senhor. Isso é prudência. Eu estou prevendo ali do perigo, prever o perigo, porque eu sei que se eu bobear, o inimigo vai chegar, ele vai tentar entrar, vai tentar infiltrar na minha vida, na minha casa, vai tentar fazer as suas palhaçadas. Mas se eu prevenir com o poder de Deus, pela fé, ele vai bater em retirada, porque é uma chance que Deus dá para nós, nos policiarmos, vigiarmos. Então diz aqui: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos, e o Senhor era com ele. O Senhor era com ele, porque era prudente. Então você sabe usar o que Deus te dá, que é essa prudência, essa virtude e tantas outras que Deus dá. Deus continua contigo. Você é vigilante, você vai colocar em prática. Se Deus deu condições de você fazer isso, faça. Obedecer, obedeça. Por que não estamos tendo culto aqui? O fulano, eu podia fechar a porta e caladinho fazer culto. Não, eu estou em desobediência se eu fizer isso. Eu estou dando lugar para o inimigo entrar e fazer qualquer tipo de transtorno na vida das pessoas. Pensou? Então eu tenho que evitar, fazer o mínimo que eu posso para que as pessoas não estejam aglomerando, que não estejam: não, eu tenho que crer em Deus, Deus é com nós e tal. Tem gente que fala porque ele é cristão: não, você está com medo do diabo, eu sou cristão. Peraí, não é isso. Vigilância, prudência. E Davi tinha tudo para falar assim: não, Deus é comigo, eu posso ir que Deus é comigo. Não, mas ele era prudente. É isso aí que agradava o coração de Deus. Tanto é, mas eu sempre falo aqui no culto,
que Davi, toda vez que ele ia sair para uma peleja, onde que ele fosse, ele não saía sem perguntar para Deus se podia ir, se Deus ia entrar na mão dele, entregar o inimigo na mão dele. Ele sabia que lá tinha meia dúzia de gato pingado, ele podia ir com certeza e ganhar, mas ele não saía sem primeiro perguntar para Deus. Isso é prudência, prudência. Então o que você faz pela fé é prudência. O que nós fazemos na campanha é prudência. E para findar o último versículo: vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, olha bem, vendo então Saul que tão prudentemente se conduzia, tinha receio dele. Então o inimigo, meu irmão e minha irmã, o inimigo da nossa alma, da nossa vida, da nossa casa, ele vai olhar que se você tão prudentemente se conduz, ele começa a ficar preso contigo. Ele fala: opa, isso aí eu tenho que ficar esperto com ele, você é muito prudente, é muito ligeiro, ele não dá moleza não. O inimigo, meus irmãos, sabe quem dá brecha, quem deixa ele montar no lombo. Mas nós que agimos pela fé, com prudência, não dê lugar ao diabo. A Bíblia nos aconselha isso. Então aqui Saul, meus irmãos, estava endemoniado, e ele vendo que Davi tão prudentemente se conduzia, o que ele fez? Ele tinha receio. Receio, falava, é medo uma vez, né? Podia chegar perto, mas cabreiro, rapaz, esse cara aí, isso aí não posso brincar, porque ele não é fácil não. Não. Então o demônio tem que ser assim com você, comigo, conosco. Nós somos cristãos, nós temos que fazer jus esse título de cristão, sermos prudentes, agirmos pela fé, com atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, para que o inimigo pense duas vezes antes de tentar te prejudicar. E quando você agir em o nome de Jesus, você tem certeza que Deus te ouve. Por quê? Porque você crê, porque você é obediente, porque você vive pela fé, e isso agrada a Deus. Se você tem fé, você agrada a Deus. Fé é isso aí. Não importa se não está tendo culto, não importa quanto tempo demorar, eu continuo crendo, eu continuo buscando, eu continuo fazendo, eu continuo indo, porque eu sei que Deus continua no mesmo lugar na minha vida enquanto eu busco. Continua sendo dizimista fiel, ofertante. Por quê? Porque a obra de Deus continua, essa obra continua. Nós somos a igreja do Senhor, então nós temos que continuar firmes. Não se acabou. Enquanto nós temos fôlego de vida, vamos continuar. Não sei quanto tempo vai perdurar essa situação, mas nós continuamos adorando, continuamos buscando. Não está do jeito que nós queremos, mas Deus continua nos protegendo, nos abençoando. E Ele vai ver até quando vai ter os seus adoradores, os que realmente creem, que realmente vão buscar. Eu sei que enfraquece, meus irmãos. Fui na oração ontem, lá no bairro dos Prados lá. Alguns irmãos para orar um pouco, né? Meio separado um pouco, com máscara e tudo. Deu para ver quem era de oração, quem orava mesmo, não aguentou 5 minutos, abriu o bico. Já não tem força para orar. Por quê? Porque não está afastado. Quer dizer, ao invés de estar buscando em casa, e estar vendo, assistindo a live, lendo a Bíblia, meditando, fazendo um culto em casa, sei lá, entra a família ali, às vezes fica só na televisão, fica nos afazeres e vai enfraquecendo, vai descarregando a bateria. É igual o carro, né, Daniel? Põe um carro lá na garagem, não anda com ele, já era. A bateria descarrega. Mas eu não fiz nada, não consegui nada, mas descarrega. Tem que estar funcionando. Carro, moto, qualquer coisa, assim somos nós. Temos que buscar, temos que continuar adorando, continuar crendo. Qualquer coisa, pastor, passa alguma palavra para me ler aí, pastor. Vamos grava uma mensagem. Pode cutucar, pode pedir, pode chamar. Pastor, eu queria que você abrisse a igreja para mim, orar na igreja. A hora que você quiser, de madrugada eu venho abrir. Pode falar. Mas não podemos aglomerar por enquanto. E até o dia agora da ceia não for resolvido, vou fazer a ceia dessa vez, agora não vou esperar. Daquele jeito, fazer a ceia, vai entrar um, vem, vai outro embora, tal. Não podemos aglomerar para não dar lugar para o diabo. Mas não podemos parar de ser adoradores. Através de nossas vidas, Deus vai requerer tantas outras vidas que vão perecer. E aqueles que permanecer firme são os instrumentos que Deus vai usar para a obra. Então continue firme. Você é seu instrumento na mão de seu Davi, na mão de Deus. Através da sua vida, pessoas serão alcançadas, libertas e restauradas em nome de Jesus. Amém? Eu vou estar orando por você que está em casa. Alguns irmãos estão aqui. Deus venha abençoar, nos dê força, sabedoria e entendimento, nos capacitando mais e mais, como Ele capacitava Davi. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos, Pai querido, em o nome de Jesus Cristo,
porque o Senhor tem sido misericordioso, que as tuas bênçãos têm se derramado sem medida, até que o Senhor tem nos ajudado, tem provado o teu amor, a tua fidelidade. Sabemos, Pai, que estamos em guerra, e numa guerra sempre há alguém ferido, numa guerra sempre tem alguma perca, mas sabemos que se nós estivermos em Ti, seremos mais que vencedores, porque nem tudo se resume nesse mundo que vivemos, mas é depois, a eternidade é muito importante. Mas queremos pedir, Pai, abençoe todos que estão sintonizados agora, todos que estão orando agora, todos que estão, meu Pai, juntamente comigo, ouvindo essa palavra, que eles venham, Senhor, se fortalecer, se capacitar mais e mais na Tua palavra, no Teu poder, que possam estar firmes e constantes, que sejam abençoados, que o Senhor possa suprir as suas necessidades do lar, o pão de cada dia, a saúde, trazendo a paz do Teu Espírito Santo nesse lar, para essa mulher, esse homem, esses jovens, a criança. Pai, capacita e fortaleça, que nós tão breve possamos estar reunidos nesse templo adorando o Teu nome. Eu sei que tudo tem um começo e tem um fim, eu sei que vai ser muito rápido, mas para nós, meu Pai, parece que faz uma eternidade, porque nós não temos, meu Pai, aquela paciência que devíamos ter, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então eu peço pela vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança, e agradeço pela vida do Daniel, da Valteira, que está aqui conosco todos esses dias, quarta, sexta e domingo, para nós ministrarmos esse culto. Eu agradeço em nome de Jesus, amém. Vou orar o pãozinho.